até o versículo 29. Amém? João capítulo 5, versículo 23 até o verso 29. No domingo pela manhã, nós nos propomos a ministrar do verso 30 até o verso 47. Quero lembrar aí os irmãos que o título dessa parte da mensagem de Jesus é a vida por intermédio do Filho. Então, nós temos aqui condensado muito assunto para entendermos sobre a vida por intermédio do Filho. Eu quero relembrar os irmãos aqui, a respeito disso, que o homem morreu em Adão. Adão morreu quando desobedeceu a Deus. E a morte significa separação de Deus. Automaticamente, a morte está instalada. O que é a morte? A separação. Se Deus é vida, e Ele é, automaticamente quem se separa dele, quem se desconecta dele, está morto. Então, Jesus, quando proferiu esse sermão, essas palavras, ele proferiu em meio à incredulidade dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos, que estavam impactados com a cura de um paralítico. No entanto, a ênfase deles não era o paralítico, impactados que eu digo, tinham recebido a notícia, mas não davam ênfase nela, davam ênfase no sábado, como ele tendo quebrado a lei. E então Jesus vai trazer a mensagem sobre o que ele veio fazer. Ele traz a mensagem dura, duríssima, e nós vamos perceber isso logo mais um pouco. No último culto nós ministramos do verso 16 até o verso 21, e eu abri o assunto falando a respeito da comunhão de Jesus com o Pai, e essa comunhão, que ficou muito claro aqui, ela trouxe um benefício, e esse benefício, a pessoa de Jesus pronto, preparado, que foi o crescimento na presença de Deus e a constância na presença do Senhor. Logo em seguida, ele começa a explicar sobre o efeito do que ele veio fazer. Ele esteve com o Pai, eu quero reler aí o verso 19, versículo 19, Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Veja aí o finalzinho. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Nós encerramos aí. E a ênfase desse texto, no meu entendimento, é essa comunhão com Deus que Jesus teve, ao ponto de ter claramente a revelação da sua obra. Entenda bem, tudo que nós iríamos viver como discípulos, Jesus cumpriu. Jesus nasceu do Espírito Santo, nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera em nós uma nova vida, somos nascidos pelo Espírito. Jesus cresceu na graça do conhecimento, e ele foi conduzido à comunhão, vivendo na presença de Deus, e durante todo esse período, os irmãos vão encontrar no texto de Lucas, quando a Maria e José encontram Jesus, depois de 3 dias procurando, cerca de 2 dias procurando, Jesus, ele estava debatendo a palavra de Deus com os doutores da lei, os sacerdotes, e eles ficam maravilhados com a sabedoria de Jesus. Quando Jesus vai responder para eles, para seus pais, ele diz exatamente assim:
Por que estão maravilhados? Não, por que me procuráveis, né? Tá bem assim na tradução João Ferreira de Almeida. Por que me procuráveis? Não seria o caso de estar na casa cuidando das coisas de meu pai, na casa de meu pai cuidando das coisas dele? E logo em seguida o texto diz que ele permanece com José e Maria e era-lhes submisso. Ele viveu uma conduta de filho submisso a eles, é claro, mas aos 30 anos ele vai ser batizado por João Batista. E nesse período todo, ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor. Capítulo 2 de Lucas, versículo 40, versículo 50 ao 52, você vai encontrar referência a respeito disso. E isso é uma demonstração. Pastor, por que Jesus não foi logo direto ao ponto? Eu digo, meu irmão, tudo que depois nós iríamos viver, nós somos discípulos, e tudo que ele viveu, de uma forma menor, diferente, mas o princípio é o mesmo. Nascer de novo, crescer na graça e no conhecimento. Jesus crescia na comunhão com o Pai. Talvez você tenha alguma dificuldade de entender, né? Isso, mas eu quero relembrar aqui que Jesus, até mesmo na hora da crucificação, antes da crucificação, ele sabia que seria levantado no madeiro, porque o próprio profeta Isaías havia profetizado, mas ele não tinha detalhes a respeito. Você vai encontrar, por exemplo, o momento em que aparece, no texto de Mateus, né, aparece Elias e Moisés e falam com ele a respeito das coisas do fim, da crucificação. E Jesus passa a saber ali detalhes que ele não sabia. A agonia que ele passa antes de ser preso, na noite em que foi preso, ali toda a carga espiritual dos nossos pecados estavam ali sobre ele, particularmente o que o texto dá a entender, também toda a carga de peso de demônios, de obras malignas, buscando reverter ali o quadro, trazendo forte peso sobre Jesus. Quando você observa nos momentos antes dele ser preso, Jesus, ele tem os seus poros eclodindo sangue, sai sangue pelos poros. Ele sua sangue, ele chega, o suor dele não é mais a transpiração comum, se torna sangue. O sangue sai pelos poros. Grande agonia que estava sobre ele. E tudo isso Jesus provavelmente não sabia de algumas coisas relacionadas ao fim, e isso se deu na comunhão com o Pai, lhe fora revelado uma série de coisas do fim, detalhes sobre o que ele iria passar. E quando você lê a crucificação, principalmente no texto de Lucas ou no próprio Evangelho de João, né, tem uma ênfase boa no Evangelho de João, versículo 1, no momento da crucificação, são cerca de 37 versículos, ou 39, falando a respeito da prisão à crucificação. Você vai perceber que não foi fácil aquele momento. Então, qual é a minha ênfase aqui? Que por meio da comunhão, você cresce espiritualmente. Jesus estava falando sobre isso. Quando ele narra aqui no verso 20, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele lhe mostrará maiores obras que estas, para que vos maravilheis. Que obras estas que Jesus estava falando? Ele estava falando da que tinha acabado de acontecer. Um paralítico, há 38 anos daquela forma, ele é curado. O texto dá a entender que Deus ministrou para Jesus o que ele deveria fazer. Você vai até lá e vai fazer isso. Veja bem, observe bem aí o texto. Porque o Pai ama o Filho, verso 20, e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras que estas, para que vos maravilheis. Ele certamente está se referindo à cura do paralítico.
dando a entender que Deus mostra para ele. Vamos observar aqui algumas coisas do Antigo Testamento. Quando você vê, por exemplo, Elias chega para Acabe e diz, não choverá até eu pedir a Deus que chova. Ele falou de si mesmo e Deus assinou embaixo? Não. Se você for estudar sobre profecia, você vai perceber que Deus falou com ele e então ele repetiu com ênfase. Eu até observei um episódio de uma reprodução bíblica sobre Elias atualmente, na TV, né, buscaram reproduzir. Eu achei bem interessante que há um determinado momento que o Elias, isso é uma reprodução humana, feita numa novela atualmente, chega um anjo de branco do lado de Elias e fala para ele o que ele deve fazer, só que só ele vê aquele anjo. Achei interessante aquilo, porque eu não estou dizendo que é dessa forma que acontece, baseado na novela, não é isso. Cuidado com o que você vê na reprodução humana, mas aquilo reproduziu bem interessante, de forma bem interessante, que o profeta, ele fala em nome do Senhor, mas ele tem que ter ouvido do Senhor primeiro. Essa parte que para mim é importante. No Novo Testamento também não é diferente. A profecia, ela não é produzida por vontade humana, mas sim homens de Deus são inspirados pelo Espírito Santo para, no caso, proferir a palavra e, no caso, a Escritura, em se tratando da Bíblia. Então, você vai ver momentos que profetas proferiram palavras e lá não está escrito que ele ouviu aquilo de Deus, mas ele fala com convicção, assim diz o Senhor. Normalmente o Senhor já ministrou antes para ele, e ele então fala em nome do Senhor. Profeta significa exatamente isso, aquele que fala em nome de outrem, usando aí o termo da tradução da palavra, do sinônimo da palavra profeta. Então aquele, no caso, pode ser profeta de Deus ou do diabo, fala em nome de outrem, e é claro que nós estamos falando dos profetas de Deus. Então, quando que essas coisas acontecem? Na comunhão pessoal. Então, eu finalizei domingo à noite ministrando a ênfase na constância na comunhão. Essa é uma realidade para nós, irmãos. Nós precisamos quebrar, em nome de Jesus, aquela visão de que eu vou para a igreja para ser abençoado como uma pessoa que tem a última chance da sua vida. Os irmãos já perceberam pessoas assim no decorrer da caminhada? Na verdade, tudo que você recebe aqui, você pode receber qualquer hora da sua existência, em qualquer lugar. Não é? Um dia, eu ministrando num retiro, eu disse, olha só, pessoal, eu creio que Deus vai fazer muita coisa aqui nesse retiro, mas se você pegar a sua Bíblia e for para o meio do mato, sozinho, se retirar com Deus, lá vai acontecer coisas tão grandes ou maiores do que vai acontecer aqui. Por quê, irmãos? Porque a ênfase é a comunhão pessoal. A minha comunhão pessoal é o que me move. Qual é a grande derrota do cristianismo hoje, que eu considero derrota do cristianismo? A comunhão com Deus, ela é movida por eventos ou cultos. Não é mais o crente que é cheio do poder, são igrejas que são cheias do poder. Notaram isso? Né? Notaram? Já notaram isso no decorrer do caminho? Deus vai encher do Espírito pessoas e automaticamente aonde essas pessoas estão, no caso a igreja é abençoada. E não a igreja como um espaço santo que recebe esse poder. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar pessoas. E estas pessoas salvas são cheias do Espírito Santo, e seja aqui na igreja ou aonde elas estiverem, elas vão ser instrumento nas mãos do Senhor. Diga amém, eu recebo.
Então, isso é o cristianismo. Uma vida manifesta diante dos homens segundo Deus, e isso mediante a comunhão com o Pai. Qual é o grande problema aqui, irmãos? O grande problema: eu olhar para Jesus e dizer, não, aqui era Jesus e eu sou eu. Então, tudo que Jesus fez, em algum nível, é para nós. Quando eu digo em algum nível, porque Jesus nasceu do Espírito Santo, não tinha pecado. Não é o nosso caso. Mas ao nascermos de novo, nós somos convidados a andar sem pecado, porque a conduta de Jesus era essa. Amém, queridos? Então, estou citando isso só para a gente retomar aqui a caminhada do texto. E aí Jesus vai falar da grande ênfase do seu ministério. Irmãos, isso é muito forte. Vamos continuar aí. Agora, o versículo 22, conforme nós já lemos, eu vou ler agora novamente, verso 22. O Pai ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vamos entender melhor isso aqui no retorno aqui para os versículos anteriores. Capítulo 5 ainda, o versículo 8, olha o que Jesus disse para o paralítico. Então disse Jesus, levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram, quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? Notaram aí, eles queriam agora direcionar todas as armas para quem mandou tomar a esteira. Quem é o homem que te mandou? A ênfase não é quem foi que ele foi curado por esse homem, né? Mas sim o que ele fez é relacionado ao sábado. Continuando. Versículo 14, Jesus encontra com esse homem. Verso 15, o homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Ele anunciou a quem? Aos judeus. Verso 16, assim porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Entenda aí, eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda não procuravam matá-lo. Desculpa, irmãos, eu li aqui errado, desculpa. Por este motivo, os judeus mais procuravam matá-lo, e não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, o que é que eles estavam fazendo com Jesus? Tira esse homem, mata esse homem não tem nada a ver com Deus, vamos matá-lo. Ele blasfemou, ele considera que é filho de Deus, e ele não vê erro algum em quebrar o sábado. Domingo eu expliquei aqui que quando diz aqui, porque ele cada vez mais procurava matá-lo, porque ele quebrava o sábado, isso é uma fala atribuída aos judeus. Então, entenda bem aqui o texto. Jesus, ele está aqui numa condição de que eles estavam honrando a Deus, perseguindo Jesus. Olha aí. Eles se consideravam que ao perseguirem Jesus e procurar matá-lo, eles estariam honrando a Deus. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque quem quebra o sábado, na visão dos judeus, é alguém que não respeita a Deus. E nós não vamos aceitar isso. A lei diz que quem quebrar o sábado deve ser morto. A pessoa deveria ser apedrejada. Então, eles estavam desconsiderando Jesus como homem de Deus. E olha o que Jesus disse. Eu estou buscando entender com os irmãos
o que é que Jesus diz no verso 23 e o 24. Verso 23 aí. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Notaram aí? Daqui a pouco vamos ler o verso 24, mas basicamente aí, Jesus está dizendo, vocês que se consideram honrando a Deus, vocês estão desonrando, porque Ele quem me enviou. Aqui nós vemos algo muito claro, que é, o mesmo tratamento a Deus, eu devo atribuir a Jesus. E o mesmo tratamento a Jesus eu devo atribuir a Deus também na mesma direção. Pastor, qual a aplicação desse entendimento? Meus irmãos, há uma coisa básica aqui. Primeiro, o entendimento dos judeus. Eles achavam que matando Jesus estariam agradando a Deus. Eles achavam que perseguindo Jesus estariam fazendo a vontade de Deus. Qual é a ênfase que eu quero dar? A religiosidade pode reproduzir isso até hoje. A pessoa tem ali regras que, quando quebradas, ela fica cega. Né? Eu me recordo de uma experiência, uma situação que eu me deparei. Eu vim visitar o seminário na época, eu vim aqui no Rio visitar, conhecer. E naquele período, uma igreja que uma seminarista da nossa igreja lá no Acre frequentava, tinha passado por uma situação complicada. A igreja era bem antiga, um determinado pastor havia ficado ali cerca de 50 anos de ministério, aquele determinado pastor. E naquela igreja, que já tinha para mais de 70 anos naquela época, aquele púlpito usado durante os 50 anos daquele pastor, ficava logo do lado, num memorial, do lado assim. Você já percebeu que o negócio é sério, né? Uma coisa dessa, né? Aí, irmãos, a juventude fez uma peça teatral. E na hora da peça teatral, um dos jovens foi até aquele púlpito e fez uma brincadeira no púlpito. Meus irmãos, aquilo deu um problema na igreja, foi levado a culto administrativo, e aquele jovem foi excluído do hall de membro pela brincadeira que ele fez. Veja bem, no meu entendimento, aquela igreja estava idolatrando o ministério pastoral daquele pastor. Aquele púlpito não era para estar ali. A ênfase não é o pastor que ficou 50 anos de ministério. A ênfase é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e Ele é que deveria ser a ênfase da igreja. Mas quando se cria religiosidade em cima de padrões religiosos, as pessoas são capazes de tudo, até matar. Aquele jovem, porque desrespeitou a memória do pastor, ele foi excluído do hall de membros. Pastor, mas o senhor não contou o que o jovem fez. Meu irmão, deixa eu lembrar aqui uma coisa. Você gostaria de relembrar o que você fez quando você estava lá no pecado? Se você parar um pouquinho para relembrar, relembrou? Pois é, Jesus Cristo te perdoou. Então, qual era a situação sábia? Chama o jovem, chama a atenção dele. Olha, rapaz, você não tire mais essa brincadeira. Por causa disso, agora nós vamos ter um estudo bíblico com você, porque você tinha que respeitar. Você certamente não recebeu estudo bíblico sobre esse assunto. E aí acompanharia o jovem, que é um jovem, está iniciando, está em processo de maturação. Mas excluí-lo, motivo algum, justifica. Motivo algum. Foi um momento de falta de sabedoria. Foi uma situação não manifesta no coração de Deus, tudo bem, mas não deveria ter sido daquela forma. Então, nós, ao nos apegarmos a padrões, uma outra situação que eu ouvi, né? Eu ouvi do próprio pastor que viveu como pastor lá, ele foi pastor na mesma igreja 40 anos. Mas até o pastor anterior a ele usava uma toga preta, o pastor anterior.
toga preta, os irmãos sabem, né? Um roupão preto, pregava todos os domingos com aquele roupão. E ele chegou, era jovem, e usava o terno, não abria mão do terno, mas usou a toga durante muito tempo, e em determinados episódios ele não usava a toga. Meus irmãos, o número de irmãos escandalizados porque aquele pastor não usava a toga em determinados eventos. Por quê? Porque um outro pastor, durante 40 anos, aliás, não lembro quanto tempo, mas muito tempo usava a toga. E aí veio um outro. E as histórias são engraçadíssimas sobre isso, mas eu estou falando sobre padrões religiosos que, se você mexer, a pergunta é: aonde na Bíblia está escrito sobre a toga preta? Alguém pode me explicar? Não tem, irmãos. Não tem. Qual é a ênfase da igreja? A pregação da palavra de Deus. Se ele está devidamente vestido, com o corpo coberto devidamente, né? Não está mostrando o próprio corpo de forma a escandalizar, se esse é o caso. Mas não, era o apego à toga, né? Por outro lado, eu ouvi também de um pastor que cobraram dele um terno, e ele tinha que pregar de terno. Ele foi de terno, mas ele não costumava usar. Quando chegou na hora da pregação, ele disse: prega terno, prega. Balançou o terno assim no púlpito, no microfone, e eu acredito que isso foi uma coisa muito louca. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que até hoje existem padrões religiosos que as pessoas querem que eles sejam cumpridos, e se alguém não cumprir, mata, pega essa pessoa, não pode ser assim, e aí vai. E esse erro nós não podemos cometer de novo. Quando que esse erro pode estar em vias de fato de acontecer? Se sua vida espiritual é fraca, se sua caminhada com Deus é rala. Como que eu posso definir que uma vida espiritual é rala? Lê pouco a Bíblia, tem pouco tempo de oração, e se conforme em não conhecer a Deus. Aí, meus irmãos, o ser humano que precisa de algo para dizer que está servindo a Deus, um dos padrões que a pessoa se apega para dizer que está servindo a Deus: não falta um culto, pastor. Eu não falto um culto. Ele se sente como tendo pago a dívida. E se ele falta o culto, se sente mal. Talvez isso seja culpa, porque você elegeu que estar nos cultos é o seu pagamento a Deus por tudo que ele fez. Isso é um padrão religioso atribuído como algo santo. Eu quero dizer para você que eu tenho que ter prazer em estar. Pastor, depois dessa eu não venho mais no próximo culto, porque eu estou nessa, e aí eu não preciso então estar no culto, eu estou errado, eu não vou vir ao culto. Irmãos, agora eu vou dizer a forma correta. Eu, se sou convertido, tenho prazer de estar com meus irmãos. Eu tenho prazer de estar na igreja, porque eu sou filho de Deus, e o filho tem prazer de estar com seus irmãos. Então essa é a vida cristã sadia. Sadia. E aí, continuando, o versículo 24. Em toda a verdade, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus está se referindo a quem aí? Ele está dizendo para aqueles religiosos que queriam matá-lo, para os discípulos, para todos que estavam ouvindo, que quem não ouve a palavra que ele está pregando não está vivo, permanece morto. Jesus está dizendo que aquele que ouve a pregação dele e crê na pregação que ouve, que está ouvindo agora, esse não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É o que está escrito em João 3, né? João 3,16, o texto conhecidíssimo, diz assim o texto, João 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Notaram aí? Todo aquele que nele crê. E que crê quando? Quando ouviu. Quando ouviu. Paulo vai dizer no texto bíblico de Efésios, capítulo 1, quando ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Tendo nele crido. Crido quando? Versículo 13, né? Quando ouviu. Então, a salvação, pastor, eu pensava que era quando a gente aceita Jesus. Meu irmão, quando você aceitou Jesus, você só fez a oração porque você creu. Na hora que creu, você foi salvo. E você só assumiu que é discípulo, que é servo, que se entregou, porque você creu. Aí eu quero responder, talvez, uma pergunta que você já teve, né? Não é todos os cultos que eu faço o apelo, convidando a pessoa a aceitar Jesus. Já notaram? Já notaram isso? Mas eu estou inteiramente envolvido em buscar pregar a palavra. Por quê? Porque o grande problema de quem faz apelo após apelo, e muito apelo, é que vai ter um ou outro vindo, mas não foi tocado, não creu, né? E quando eu faço o apelo, eu digo assim: você que sentiu Deus falar no seu coração aí, você que sentiu o chamado de Deus, Deus está chamando você. Por quê? Se a pessoa entrou aqui, ela só pensa em ir embora, ela só pensa no relógio, que horas tem, meu Deus, esse pastor não para de falar. Meu irmão, essa pessoa não foi tocada não, meu irmão. Aí vamos imaginar que estou eu aqui na frente dizendo: olha, rapaz, aceite Jesus hoje. Vai que um caminhão passa em cima de você e venha tão rápido que não dá tempo nem de você dizer, morreu. Quanto mais de terminar a fala, misericórdia. Entendeu? Aí a pessoa fica, né? Aquele filme de terror que o pregador vai dizer: olha, meu irmão, vai que vem um raio assim que você passar por aquela porta. Aí fazer o apelo assim, irmão, até eu. É ruim, vai que esse pregador está certo. O seguro morreu de velho, desconfiado está vivo até hoje. Eu vou é agora. Pode ir de joelho, pastor? Já vou ir de joelho, né? Você é um pecador, rapaz, você tem que se converter. Eu disse: ai meu Deus, o pastor sabe da minha vida, o que eu aprontei. Aí vem à frente aqui. Vou, pode deixar. Mas ele se converteu? Ele creu? Acreditar não, mas ficou com medo, ficou. Né? Então, agora é claro, tem também situações que eu me arrependi de não fazer o apelo, porque já não foi uma, nem duas, nem três, nem cinco, nem seis vezes que aconteceu. A pessoa veio e disse: pastor, eu gostaria de aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Você já percebeu isso? Quantas vezes você já viu isso acontecer aqui? Não é? Nós já tivemos 3 decisões, 5 decisões, depois do culto. Por quê? Porque a pessoa foi tocada. E essa obra que acontece não precisa do meu apoio para ela acontecer, não. Deus toca e toca mesmo, e a pessoa sabe que foi Ele, e ela não se vê de outro jeito a não ser de servir ao Senhor. Então, é isso que nós estamos buscando. Nós cremos que existe uma obra preciosa, e essa obra é manifesta pela pregação da palavra. E aí, meus queridos, Jesus declara no versículo 25 novamente: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ele está falando dos que estão ouvindo a pregação, tá? O texto de Apocalipse, eu não vou abrir para a gente ler, mas você vai ver no texto de Apocalipse aqueles que venceram, aqueles que não precisaram, que venceram a segunda morte, né? Que são os que creram. Ou seja, na hora que eu acreditei, quando eu ouvi a pregação, eu ressuscitei. Eu fui ressuscitado com Cristo. Eu passei da morte para a vida, conforme o verso 24 finaliza aí. Mas passou da morte
para a vida. E aí, esses mortos que ouvirão, somos nós que estávamos mortos nos nossos pecados. E ele ministrou e nós ouvimos. Nós ouvimos. Verso 26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Aí eu retomo aquilo que eu comecei a falar no começo. Por que esse daqui é o grande assunto de Jesus, irmãos? O assunto principal de Jesus é fazer com que os mortos passem a vida. Passou da morte para a vida. Esse é o assunto principal, porque a ênfase foi quando Adão pecou, ele se separou de Deus, ele morreu. Então Jesus veio matar a morte, ele veio dar fim à morte, e essa morte estava em mim e em você. Quando creu, você passou da morte para a vida. Isso é uma condição de espírito, é um estado de espírito que você passou a estar. E aí o texto vai dizer então que ele veio resolver esse assunto. Versículo 26, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho a vida, ter a vida em si mesmo. Automaticamente quem crê recebe o que o Filho tem. Verso 27, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Notaram aí, agora ele está falando dos que estão mortos, mortos enterrados. E ele está falando agora do julgamento final, aonde eles serão ressuscitados para o julgamento, e outros para a vida e outros para a morte. Continuando, versículo 28, não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então Jesus está dizendo aqui sobre dois momentos: a ressurreição dos que ouvem a pregação e passam da morte para a vida, e a ressurreição dos mortos quando no julgamento. Qual o ensino aqui que nós temos para nós? Você não pode se desconectar da pessoa de Jesus. Jesus, irmãos, pastor, mas é Deus ou Jesus? Olha só. Adão pecou, e dali veio tudo de ruim depois. Jesus não pecou e permaneceu sem pecado até a morte, morte de cruz. E o termo que ele utilizou foi: está consumado. Está consumado o quê? Está consumado o plano para que o homem também habite com Deus, como Jesus habitou e permaneceu e venceu todas as coisas. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo quando você estiver com vontade de chorar de dor, dado as circunstâncias, a pergunta que você tem que fazer é: quantas bofetadas você pegou? Quantos pregos você tem no seu corpo? Quantas chicotadas você já levou? Quando você estiver assim, diz: eu não estou aguentando, aí você pergunta para você mesmo: quantos estão meneando a cabeça agora, na minha frente, declarando que eu não sou o que eu disse que sou? Jesus passou tudo isso. Você tem aí nos seus pés um prego transpassando os seus tornozelos, os dois, nas mãos. Quero lembrar, irmãos, que Jesus crucificado, ele pede que Deus não cobre daquelas pessoas o que eles estavam fazendo.
Então eu tenho certeza de que você vai respirar fundo e vai dizer assim: o que eu estou passando é ínfimo. Se ele conseguiu, na maior agonia que a terra já viu, e ele venceu, eu também vou vencer essa adversidade. Quero deixar claro que a sua dor, eu respeito a sua dor, o próprio Deus respeita a sua dor. Mas você não pode se portar desconectado do modelo para a sua vida. Quem é o modelo para a sua vida? Jesus. Então, se você atribui que você está numa condição que não suporta, e você é discípulo de Jesus, você vai se refazer e vai remodelar o seu formato no molde de Jesus. Eu sei que eu estou sofrendo. A minha vontade é de gritar, mas eu sigo a um Deus que me deu um modelo a ser seguido. E esse modelo é Jesus Cristo. Vencerei, não morrerei, pois já ressurgi com Cristo. Eu fui ressuscitado com Ele. Literalmente, irmãos, quando Jesus ressuscitou, todos nós que cremos estávamos ressuscitando com Cristo. Pastor, isso não é na hora do batismo? Não, a hora do batismo nas águas é a declaração de fé que você morreu com Cristo e para o mundo. E você, quando sai da água, segundo o que o próprio apóstolo Paulo escreveu, quando sai da água, você está declarando: eu ressurgi com Cristo para novidade de vida. É apenas o batismo, é a declaração da obra que o próprio Deus fez na minha vida. Então eu quero, nessa noite, encerrar esse trecho. Domingo pela manhã nós vamos encerrar aqui, certamente. Tem muito material, mas 1h e pouquinho é mais do que suficiente, pois aqui nós já preparamos o caminho para continuar entendendo profundamente dentro do que Deus tem dado, dentro do que Deus tem ministrado, visando que nós apliquemos isso na nossa vida. Qual é o grande entendimento dessa noite? Não abra mão da pessoa de Jesus como modelo da sua vida. Tudo que Ele fez é para você. Eu tenho comunhão com Deus. Como é que você tem comunhão com Deus? Olhe para Jesus e faça o que Ele fez. Preste atenção, meus irmãos. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão. Eu sou, creio, acaba de dar uns empurrão na esposa, né? Não estou falando aqui da igreja não estou sabendo de nada, tá? Estou falando de uma forma geral, ser humano, né? Vai que alguém aí está assistindo agora e diz: o pastor está falando de alguém. Estou não, irmão, não manda um recado não. Se eu tiver que falar, eu chamo a pessoa. Aliás, eu acho que todo pastor tem que fazer assim. Mas é a mais pura verdade. Nós estamos vivendo um tempo, a pessoa quer viver no pecado e no final ela quer ser salva. Em resumo, ela quer fazer lá fora e depois ela quer ser salva. E eu estou dizendo que não é assim que Jesus disse. Se eu creio nas palavras de Jesus, Ele veio me buscar. Ele veio buscar e achar o que se havia perdido. Eu era um perdido. Eu creio que você tem essa mesma palavra para dizer: pastor, eu era um perdido. Amém, irmãos? E Ele encontrou para quê? Para transformar a sua vida. Você vai passar a ser o que Deus quer que você seja. E tudo isso está na pessoa de Jesus. Talvez você tenha percebido com essas palavras claramente, eu acredito que ficou bem claro. Você pode estar agora sem nenhuma palavra na sua boca falando para Deus, mas você é recebido por Ele. Por quê? Porque você está vivendo de acordo com a pessoa de Jesus. Como é que seria viver de acordo com a pessoa de Jesus? É simples. Como é que você trata as pessoas que tentam te trazer mal, fazer mal? Jesus disse para você orar por elas e você amar
essa pessoa. Ele disse que amar os que te amam é fácil, qualquer um faz, até os gentios fazem assim, Jesus falou. Você vai observar, por exemplo, sua conduta. Pastor, graças a Deus não cometo adultério. Mas o próprio Jesus disse, se olhar para uma mulher com um olhar impuro, já cometeu adultério com ela. Então você não vai olhar e muito menos desejar um pensamento impuro. E se isso acontecer na sua vida, peça perdão e se refaça diante de Deus. Que você pensa sobre a prioridade. O próprio Jesus declarou que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Mas infelizmente você encontra crentes que estão com a vida voltada para o que haver de comer, beber e vestir. Pastor, então como é que eu faço então? Eu digo, meu irmão, você vai trabalhar, vai ganhar muito dinheiro, Deus te abençoe, que você tenha muito dinheiro. Amém, irmãos? Estou preocupado. Você trabalha lá para quê? Para melhorar de vida, para ter um emprego melhor, você deseja que seu salário aumente, sim ou não? Sim ou não? Eu estou achando que não, irmãos. Aqui nós temos um monte de gente que tem assim, não, pastor, que é isso? Dinheiro é problema. Irmãos, eu ouvi uma pregação outro dia, o pregador disse que um irmão chegou para ele, pastor, eu estou tranquilo, eu não tenho dinheiro, estou tranquilo, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu digo, não, irmão. Aí ele diz, assim, pastor, está escrito. Aí foram abrir o texto e diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ora, veja, se o dinheiro é a raiz de todos os males, então como é que fica Abraão, irmãos? Era o maior pecador, que o homem era rico, né? Salomão, então, o homem mais pecador da Bíblia era Salomão, porque diz o texto que ninguém foi tão abastado que nem ele. E aí, então vamos deixar claro como nós lidamos com as coisas. Em outras palavras, o texto está dizendo que você não pode esquecer, você é a pessoa mais importante sobre a face da terra. Para Deus, o homem, o ser humano, é a pessoa mais importante. Tanto é que o texto de Mateus diz, olha, observai os lírios do campo, eles não se vestem, mas Deus os vestiu muito melhor do que vestiu Salomão. Entenda, o mais importante é você, tanto é que o homem é chamado de coroa da criação. Deus fez o primeiro dia a terra, o segundo, terceiro, quarto, quinto, e no último dia Deus fez o homem. Ele coroou a criação, ele disse, olha, eis que isso é bom, eis que isso é bom, eis que isso é bom. Mas quando construiu o homem e a mulher, ele diz, eis que isso é muito, completa aí, muito bom. Então, aí vem o ser humano e começa a ficar preocupado com a água, com a roupa, com a comida. Não entendeu. Volta de novo, faz tudo de novo. Lê a Bíblia de novo. Porque você é uma bênção. Deus olha para você, os olhos de Deus brilham. E Ele quer que você creia nele, e aí a conexão está completa. Porque Ele vai te conduzir. Vai ter lutas e tribulações, mas é aí que você vai conhecer a Deus, e você vai caminhando, e Deus vai te dando graça, e aí as coisas vão se acertando. Conforme eu acabei de dizer, meu irmão, que você tenha muito dinheiro, que Deus prospere seus negócios, que você tenha a visão de expandir, de ter um negócio próprio, de ter uma renda melhor, mas que você não ponha isso acima de Deus. Porque todas essas coisas vão passar, mas a sua comunhão vai permanecer, porque Ele prometeu vida eterna, e você vai para a glória, e você vai para a glória do Senhor. Um dia me perguntaram assim, pastor, lá no céu tem ruas de ouro, né? Como é que fica esse negócio das ruas de ouro? Eu digo, irmãos, é uma força de expressão para dizer que o negócio lá é precioso. É uma linguagem humana para dizer que lá é que é bom de verdade. E eu quero com isso convidar você à oração. Que Deus encha a sua vida com esse entendimento. Cristo é suficiente para mim.
Cristo é suficiente para a minha vida. Eu sou totalmente preenchido com as suas palavras. Eu sou totalmente cheio com a sua pessoa. Eu quero Cristo na minha vida. Cristo na minha vida significa que a conduta dele é para mim hoje. E eu não abro mão por nada, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Fique de pé, vamos orar. Levante as tuas mãos, consagre a sua vida. Consagre a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir a tua misericórdia agora sobre cada um dos teus filhos. Eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor restabeleça a força, o ânimo e a ousadia. Eu te peço misericórdia sobre os teus filhos. Que seja, Pai, o teu nome glorificado e que absolutamente